A tradição indiana é muito rica de deuses e tem um panteão vastíssimo. São centenas de deuses e, além dessas divindades, possui também demônios, asuras e mais um monte de seres. Eles têm ainda uma outra categoria que são os rishis. Esses sábios não são totalmente humanos, mas também não são totalmente divinos. E nesse papel, eles têm a função de ligar um mundo ao outro, fazendo a comunicação como uma ponte entre o céu e a terra. Narada é um sábio. Ele toca um instrumento de cordas e ele é um desses rishis. Ele é um personagem narrado em vários contos indianos. Narada era o discípulo mais querido do Senhor Narayana, o Criador do Universo. Ele transitava então entre o céu e a terra. Descia e andava bastante entre os homens, depois subia aos céus de Narayana, que é o mais elevado dos céus, e se colocava aos pés de Vishnu Narayana, trazendo um pouco dos frutos das notícias que ele tinha colhido na terra. Certo dia, Narada havia acabado de fazer essa função. Andou pelos 4 cantos da terra e subiu ao mais elevado dos céus, aos pés de Narayana. Eis que Narayana, quando vê o sábio, seu filho amado, seu discípulo querido chegando, diz: "Ó meu querido Narada, que bom que você chegou! Como eu ansiava pela sua chegada, ansiava para que você me contasse sobretudo uma coisa: o quanto foi bom estar na companhia dos homens sábios que há na terra. Eu sei que, infelizmente, não são tantos assim, mas é o maior privilégio que um homem pode desfrutar é estar na companhia de um sábio, a maior das felicidades." Narada não falou nada, logicamente, em respeito ao Senhor Narayana, mas ele ficou na dúvida. Será que essa é realmente a maior felicidade que você pode desfrutar? Estar na companhia de um sábio? Não existe nada maior do que isso? E Narayana, como ser divino que era, percebe essa dúvida no seu discípulo. "Você não entendeu, Narada, o porquê do que eu falei?" "Olha, mestre, infelizmente a minha ignorância não me permite entender a plenitude do que queres expressar. Não entendo muito bem por que a maior felicidade dos seres seria estar na companhia dos sábios." "Bom, eu vou te responder isso, Narada, de uma forma muito prática, da mesma forma prática com que tenho te ensinado todas as coisas. Vou te ensinar através da vida e não através de palavras. Eu quero que você, nesse momento, desça novamente ao mundo, lá no meio daquela floresta mais densa, e quero que você penetre no coração da floresta. Lá existe uma grande árvore banyan, uma árvore sagrada. Nesse momento, no galho mais baixo dessa árvore, existe um ninho e nesse ninho um ovo que está sendo quebrado por um passarinho que acaba de nascer. Eu quero que você vá até lá e pergunte para esse filhote de pássaro por que a maior felicidade de um ser é estar na companhia dos sábios." Narada, muito obediente, prontamente vai em direção àquela floresta e faz o que o mestre havia pedido. Penetra na floresta, encontra a árvore, encontra o galho, seguindo exatamente as instruções de Narayana. E ao encontrar o passarinho que tinha acabado de sair de dentro da casca do ovo, esticando as pequenas asinhas e tentando se equilibrar, ele chega para o pássaro e diz: "Ó belo e pequeno pássaro, eu vim aqui a pedido do Senhor dos Mundos para te perguntar por que o maior privilégio dos seres é estar na companhia dos sábios." O passarinho, ainda ali se limpando, abre os olhinhos, olha para Narada, fica alguns segundos imóvel e, puf, cai mortinho no chão, durinho com as patinhas para cima. E Narada fica ali perplexo, sem entender o que foi que aconteceu. E na perplexidade em que se encontrava, pega novamente o caminho dos céus e vai até a presença de Narayana. "Senhor, alguma coisa não deu muito certo." Narayana já sabia o que tinha acontecido e diz: "Não se abale, não fique assim, Narada. Você terá outra oportunidade. Está vendo aquela fazenda? O fazendeiro que ali vive é um grande e fiel devoto meu. Neste momento, sua vaquinha está dando à luz a um primeiro bezerrinho. Você deve ir lá agora
e perguntar para esse bezerrinho o que eu te mandei perguntar. Lá vai Narada novamente. Chegando lá, o fazendeiro o reconhece e o recebe alegremente. Ó sábio, que bons ventos o trazem! Você chegou em boa hora, pois acabou de nascer o meu bezerro. Venha abençoar a cria da minha vaquinha. Narada vai e quando entra no curral, o bezerrinho tinha realmente acabado de nascer. Estava se equilibrando, todo frágil, com as perninhas trêmulas, e Narada faz a pergunta. Ó belo e jovem animal, eu vim aqui amando do Senhor da criação, para te perguntar por que o maior privilégio dos seres é estarem na companhia dos sábios. O bichinho abre os olhos, meio cambaleante, olha dentro dos olhos dele e puf! Automaticamente cai com as perninhas durinhas. Narada entra em um estado de choque e diz: Isso só pode ser uma brincadeira? O que é isso? É uma prova que Narayana está fazendo comigo? O fazendeiro fica perplexo e Narada, indignado, toma novamente o caminho do céu de Narayana sem falar uma palavra e chega ali totalmente desconfiado e sem entender nadinha do que estava acontecendo. Narayana diz: Não desanime, meu sábio. Você vai obter a resposta que o seu coração tanto anseia. Não fique decepcionado com o que aconteceu até agora, pois você terá outra oportunidade. E Narada, desconfiado do que estava por vir e temia saber qual era essa tal oportunidade. Narayana aponta para a terra e diz: Está vendo aquele reino? Aquele onde tem um castelo? Pois bem, ali existe um rei que é muito justo e que me é muito fiel. Neste momento, acaba de nascer seu primeiro filho, o seu primogênito, o infante príncipe. Narada empalideceu, enquanto Narayana continuava com as orientações. Sim, é lá mesmo que você tem que ir. Confia, vai lá e pergunta a esse jovem príncipe exatamente a mesma coisa que te pedi para perguntar. Narada vai, obediente que era, não iria descumprir as ordens de Narayana. Então, lá vai ele, desmotivado, meio encolhido e cheio de medo. Quando chega ao palácio, o rei o reconhece e o recebe em festa. Mas que maravilha de surpresa! Que boa hora, sábio! Você sabia que o meu jovem filho acaba de nascer? Narada, meio sem jeito, responde: Eu sabia. Ah, eu gostaria que você desse as suas bênçãos ao meu jovem filho, ao príncipe. E lá vai ele. Chegando no quarto real, estava aquele alvoroço em volta do bercinho do príncipe e ele pergunta: Será que eu posso ficar alguns minutos a sós com o príncipe? Mas é claro. Saiam todos e deixem que Narada fique com o jovem príncipe, ordena o rei. Daí ele se aproxima do príncipe, o bebezinho lindo recém-nascido, e cautelosamente faz exatamente a mesma pergunta. Ó jovem infante nobre, de nobre família, de nobre nascimento, responde-me aquilo que Narayana me manda perguntar. Por que o maior privilégio dos seres é estarem na presença dos sábios? O jovem príncipe olha para ele e diz: Olha, Narada, eu não necessito te responder com palavras, pois eu sou a prova viva daquilo que tu vens me perguntar. Eu tinha acabado de chegar ao mundo como um pequeno pássaro, estava ainda esticando as minhas asinhas, e eis que quando eu abro pela primeira vez os meus olhos no mundo, quem tem o privilégio de ver? Tu, que és o mais justo e reto dos homens. A minha alma de súbito sofreu um impulso para cima e eis que eu renasci como um bezerro. Porém, mais uma vez a sorte me sorriu e quando eu comecei a me equilibrar no mundo e abro novamente os meus olhos, quem surge diante de mim? Tu, o mais querido dos deuses, o mais perfeito dos homens, e mais uma vez a tua presença faz com que minha alma sofra um impulso para cima. E eis que eu renasci mais uma vez, e dessa vez aqui entre os homens. Um príncipe entre os homens, por estar em tua presença, na presença da sabedoria.
Portanto, Narada, eu sou uma prova viva daquilo que tu dizes, que a companhia dos sábios é o maior privilégio de que os seres podem usufruir. E Narada finalmente entendeu que a sabedoria é um privilégio. Estar na companhia da sabedoria, amar a sabedoria, buscar estar na presença dela, é buscar fazer com que a nossa alma sempre sofra um impulso para cima, porque de alguma maneira nossa alma vai se movimentar. Estar diante da sabedoria é permitir a nossa alma ter sempre um impulso para cima. O maior privilégio dos homens é estar diante da luz, estar diante dos sábios, estar diante daquilo que é próprio do seu destino, porque a sabedoria é o destino inexorável de toda a humanidade. Conta-se que havia um soberano que um dia teve um sonho muito enigmático. Sonhou que estava sentado na sala do trono, adornada com muitos tapetes. De repente, ele vê nesta sala uma raposa correndo de um lado para o outro. A raposa ia para lá e para cá, escondia e aparecia. Ele, muito intrigado, se pergunta: o que significa? A noite inteira sonhando com uma raposa? Ele manda chamar todos os gurus e adivinhos do reino e cada um vem com uma explicação mais absurda que a outra. Ele contesta: não é nada disso. Nenhum de vocês sabe o real significado do meu sonho. E angustiado por querer saber o significado do sonho, manda rodar um comunicado por todo o reino. Aquele que explicar o significado do sonho ganhará um saco de moedas de ouro. Naquelas redondezas vivia um lenhador muito pobre. Ele vivia uma vida miserável, morava em uma tapera caindo aos pedaços e passava por muitas dificuldades. Ao ouvir o comunicado, senta-se num tronco de madeira e começa a pensar consigo mesmo. Poxa, como seria bom se eu soubesse interpretar sonhos para saber o significado do sonho do rei. Isso me ajudaria a ter uma vida mais digna e próspera. Enquanto viajava em pensamentos, surge um belo pássaro colorido e pousa em um galho próximo a ele. Se dirige até ele e pergunta: você gostaria de saber o significado do sonho do rei? Ele, muito surpreso, responde: ué, como assim você fala? Não só falo, como sei a interpretação do sonho. Se entrarmos num acordo, eu conto para você o que significa. Mas qual é o significado então? Eu conto se você dividir comigo essa bolsa de moedas de ouro que vai ganhar. Tudo bem, responde o lenhador. Meia bolsa de moedas é melhor do que nenhuma bolsa de moedas. Você me conta o significado do sonho e estamos combinados. Vou te dar o significado do sonho. Raposa correndo de um lado para o outro significa que a atmosfera do reino está coberta de traição. Avisa ao rei para que ele tenha cautela, pois a traição paira no ar. Há de tomar cuidado para não ser traído. O lenhador, muito contente, vai até o rei e conta a explicação. O rei fica muito satisfeito, pois já estava desconfiado que o sonho era relacionado a isso. É isso mesmo, bate exatamente com a minha percepção, é verdade. Então ele entrega o saco de moedas de ouro ao lenhador e, muito contente, se despede. O lenhador vai pelo caminho pensando: poxa vida, um pássaro tão pequeno? Ele é quase do tamanho de uma moeda de ouro. O que fará com metade de uma bolsa de ouro? É muito ouro para um pássaro. Aliás, para que é que passarinho precisa de ouro? Quem precisa desse ouro sou eu, que levo uma vida miserável. Com um saco de ouro faço mais do que com meio saco de ouro. Quer saber de uma coisa? Não vou passar no lugar combinado com o passarinho coisa nenhuma. Vou embora e levo esse saco de ouro todo para mim. E assim ele fez. Foi embora com seu saco de ouro. Passa-se algum tempo e o rei tem outro sonho. Ele sonha que está sentado novamente na sala do trono, olha para cima e leva aquele susto. Pairando no teto do seu castelo, pontiagudo e enorme, havia um punhal pairando no ar, pendente sobre sua cabeça. Ele se assusta com aquilo e acorda sobressaltado.
Mais uma vez pergunta às pessoas à sua volta: o que significa o sonho? O que significa? Mas ninguém consegue dar uma explicação razoável. Quer saber de uma coisa? Venha cá, soldado. Vai direto até a casa do lenhador. Ele é bom, ele sabe decifrar sonhos. O lenhador agora morava em uma casa bem mais confortável. Tinha melhorado de vida com a bolsa de ouro. Quando batem à porta dele, ele abre e vê aquele bando de soldados. Ele já se assusta. O rei teve outro sonho e está esperando você para decifrar. Não posso ir. É a vontade do rei. Você está dizendo que não vai atender à vontade do rei? Isso dá pena de morte. Não tem escapatória. Ou você atende ou morre. Ele está te esperando. Aí ele pensa: ai meu Deus, e agora? Bom, diga ao rei que eu tenho que ter um dia para refletir sobre o sonho, que amanhã eu vou até lá. Tá certo. Aí os soldados se retiram e o lenhador desesperado: ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ele vai desconsolado para a floresta, na região onde ele tinha encontrado o passarinho. Senta-se no tronco e começa a se lamentar. Logo aparece o pássaro e ele diz: ó meu querido e bom pássaro, com o maior descaramento, como se jamais tivesse tramado contra ele. E o pássaro: o que houve? O rei teve outro sonho? Foi. Você me desculpa? Eu sei que fui desonesto com você. O pássaro, muito tranquilo, diz: tudo bem. Se eu te contar o sonho agora, você vai dividir a recompensa? Pode deixar, fique tranquilo que agora eu vou dividir. Te dou minha palavra. Bom, esse punhal significa violência. Esse sonho representa que a atmosfera do reino está impregnada de violência. Diz ao rei para que ele se acautele, porque a violência o cerca por todo lado. O lenhador, mais do que contente, corre para o palácio e fala isso para o rei. O rei fica mais feliz ainda, porque poderia ser até um risco contra a vida dele. E ele entrega as 2 bolsas de ouro ao lenhador. O lenhador, voltando com as 2 bolsas de ouro, se irrita e diz: quer saber de uma coisa? Esse passarinho está se aproveitando de mim. Isso é um absurdo. Onde já se viu? Ele está me fazendo de bobo. Eu que venho aqui falar com o rei, eu carrego o ouro. Ele não faz nada. Ele está me usando para lucrar às minhas custas. Quer saber? Vou acabar com a raça dele de uma vez por todas. Que passarinho abusado, me usando. Aí ele vai em direção ao ponto onde tinha marcado de encontrar com o pássaro. Pega uma pedra e esconde nas costas. Quando o pássaro chega e pousa, ele se aproveita desse momento e joga a pedra no pássaro. Só que o pássaro, muito esperto, levanta voo rapidamente, a pedra passa apenas de raspão e o pássaro se vai. E o lenhador vai muito contente com suas 2 bolsas de ouro para casa. Mas adivinha o que aconteceu? O rei teve outro sonho, óbvio. Não poderia ser diferente. No sonho, mais uma vez, ele estava na sala do trono, sentado confortavelmente recostado no seu trono. E quando ele olha na entrada da sala, vê um bando de cordeirinhos branquinhos entrando e correndo para todo lado, pulando para lá e para cá. Ele olha aquilo e pensa: mas e agora o que é isso? Quando se desperta, ele diz que não quer ouvir outras opiniões. Pede para ir direto na casa do lenhador. Ninguém entende nada de sonho nesse reino. Só aquele lenhador. Vá buscá-lo. Bom, quando batem na porta do lenhador e ele vê os soldados, logo pensa: agora eu estou morto. Não vai ter jeito. Não vou convencer o passarinho a me ajudar de jeito nenhum. Meio desconsolado e sem saber o que fazer, repete a mesma coisa. Pede aos guardas que lhe deem um dia. O que vou fazer? É uma questão de vida ou morte. Vou à floresta falar com esse passarinho. Quem sabe ele tem misericórdia de mim? Se senta no tronco a choramingar e a lamentar contra o destino. E logo aparece o pássaro. Me diz o que aconteceu? O rei teve outro sonho? Teve.
e agora estou envergonhado com o que fiz com você. E agora minha vida está em jogo e queria saber se você me perdoa. O pássaro: tá bom. Você vai dividir a recompensa comigo? Vou. Pode ter certeza de que agora estou falando sério. Agora vou dividir a recompensa com você. Tudo bem. Vai e diz ao rei que esses cordeirinhos que estão correndo para lá e para cá no seu sonho representam a pureza. Agora a atmosfera do reino está impregnada de pureza e, portanto, pode ficar tranquilo que o reino não corre mais risco. Agora tudo está puro e ele está em segurança. O lenhador corre e conta ao rei, que fica muito mais contente. Além de tudo, agora a notícia era boa. Muito contente, o rei dá 3 bolsas de ouro ao lenhador e esse, muito feliz, vai-se embora. Agora o lenhador estava sinceramente arrependido. No meio do caminho, fica pensando: como fui desonesto com esse pássaro? Ele me deu tudo o que eu tenho e eu o traí, o enganei. Olha só o que eu fiz. Estou muito envergonhado de mim mesmo. Ele vai ao ponto de encontro com o pássaro e coloca os sacos de ouro como havia sido prometido. O pássaro vem e ele diz: olha, me desculpe. Eu queria que você honestamente me desculpasse. Está aqui o que eu lhe devo. Ainda vou trazer mais o que fiquei devendo das outras vezes. Você me perdoa? Porque eu realmente fiz um papel lamentável. Aí o pássaro vira para ele e fala: você não tem que me pedir desculpas. Eu nunca esperei que fizesse algo diferente daquilo que você fez. Você é fruto da atmosfera do reino. No primeiro momento, o ar do reino estava impregnado de traição. O que você fez? Você me traiu. Não poderia ter feito outra coisa. Da segunda vez, a atmosfera do reino estava impregnada de violência. Você, fruto dessa atmosfera, foi violento comigo. Não poderia ter sido diferente. Agora que há pureza no ar, você é puro também. Poucos homens na humanidade são capazes de ser fiéis a si mesmos, independente da atmosfera à sua volta. E eu nunca esperei que você fosse um desses. Portanto, vá embora e seja feliz apesar de todo o ouro que você tem. São muito raros os que são fiéis a seus princípios e valores, independente do que a atmosfera do reino manda. Buda, depois de iluminado, andava pelo mundo afora pregando sermões, propagando a sua sabedoria. Parava de vez em quando descansando, tomando forças para retomar sua caminhada. Um grupo muito pequeno e seleto de discípulos o acompanhava. Entre eles, um era particularmente muito fiel, Ananda, que tinha uma grande devoção pelo mestre Buda. Numa certa ocasião, Ananda, servindo Buda, tem uma dúvida e resolve expressar numa pergunta: mestre, o senhor é um homem tão sábio, tão desapegado, tão cheio de virtudes? Os homens estão tão mergulhados na ignorância e sofrem tanto. Por que o senhor não dá a sua sabedoria aos homens para aliviá-los do sofrimento? Por que não distribui sua sabedoria e liberta os homens dos desejos? Por que não compartilha essa sabedoria que lhe coloca acima de todas as dores do mundo? Por que não consegue passar isso para toda a humanidade? Buda então esboça um sorriso e fica em silêncio. No dia seguinte, chega para Ananda e diz: Ananda, perto daqui existe um povoado, você conhece? Conheço sim. Quero que vá até lá e faça algo para mim. Satisfeito de poder atender o mestre, Ananda diz: pois não, o que é? Quero que bata na casa de todas as famílias desse povoado. Pergunte o que eles mais desejam. Depois traga essas respostas para mim. Ananda rapidamente sai correndo e vai àquele povoado. Passa o dia inteiro fazendo o que o mestre pediu, batendo de porta em porta e perguntando a todas as famílias o que eles mais desejavam na vida. Depois de fazer isso o dia inteiro, já com o sol se pondo, chega aos pés de Buda com a resposta, com todas as respostas escritas para oferecer ao seu mestre.
Ananda, você perguntou para todos? Perguntei. Cerca de 50 famílias. Bati de porta em porta e perguntei a todos. Das 50 que você entrevistou, quais foram as respostas? Bom, mestre, 30 disseram que gostariam de ter mais bens materiais, que lhes permitissem ter uma vida mais confortável, uma casa mais confortável. Dos 20 que sobraram, 10 famílias disseram que gostariam de ter mais saúde, curar suas enfermidades ou as enfermidades dos seus parentes. Das 10 que sobraram, 5 disseram que o que eles mais gostariam era casar bem os filhos. E as últimas 5 disseram que gostariam de ter uma vida mais longa. Buda diz: acabou? Acabou, as 50 estão aqui. Mas quantas disseram que gostariam de ter a sabedoria? Sabedoria? Não, mestre, ninguém disse que queria ter isso não. Ananda, mas como que você quer que eu dê uma coisa para o homem se nenhum deles quer recebê-la? Como deseja que eu distribua a sabedoria para os homens se nenhum deles tem o desejo de conquistar ou de receber esse presente? Ou seja, não basta que haja um mestre preparado para dar a sabedoria. É necessário que haja homens cujo coração esteja receptivo a receber essa sabedoria. Buda, assim como Sócrates, acreditava que o verdadeiro conhecimento nasce de dentro, do desejo. Certa vez perguntaram a Sócrates se era possível transformar alguém que não é filósofo em alguém que ama a sabedoria. Ele respondeu com a seguinte metáfora: minha mãe era parteira, e era muito boa parteira, mas nem ela conseguiria fazer uma mulher dar à luz se essa mulher não estivesse grávida. Ou seja, não dá para forçar o nascimento de algo que não existe. Se algo não foi cultivado dentro da pessoa, se ela não deseja ou não espera por isso, simplesmente isso não irá florescer. Quem não a deseja, não a colherá, por mais nobre que seja esse presente.